Graças a Deus, temos dele alcançado não apenas mais um dia de vida, mas nesse dia do Senhor poder reconhecer que é tempo de celebrarmos ao Senhor. Esse dia é o dia que o Senhor fez, o dia que nós podemos, ou em cada dia do dia que o Senhor fez, podemos alegrar e regozijar no Senhor. Bem-vindo a todos e também aos nossos visitantes. Eu sei que nós temos uma família nos visitando na representação lá no fundo da mãe e da filha, isso, mãe e filha. Já não é tão visitante, que de vez em quando eles aparecem aqui. O pai e... O nome? Leandro, estou tentando lembrar aqui. De vez em quando tem problema com o nome, né? Leandro e esposa, sejam bem-vindos também. Há mais alguém entre nós nessa noite? Aqui estão sempre conosco, tá? Sejam bem-vindos. Esse tempo que nós temos de culto, de reunião, de adoração ao Senhor. Certamente Deus tem algo para falar, não apenas com a mãe, mas com as mães, mas também com todos nós. De mães a filhos, e filhos a família, e família tem esposo. Família que Deus instituiu e que Deus ama. Eu coloquei o título para a mensagem, eu não pude escrever agora ali o meu título, porque ele está enigmático. É um título que eu coloquei em umas letras emaranhadas, e a razão desse bis estar aqui diz respeito a esse título. Alguém está me dizendo que vai levar essa caixa de bis, e para isso é preciso dizer qual é o título da mensagem. Tem alguém que já sabe qual é o título da mensagem? Quando você souber, quando você descobrir, vai falar, é fácil. Como é fácil? Mas sem ter uma noção exata fica um pouco difícil. Mas eu vou pregar, e pregando de repente você vai ter mais condições, ouvindo o assunto, interpretando o teor da mensagem. Eu creio que não vai ficar tão difícil não, tá? Mas vamos lá então, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e também o capítulo 3, versos 14 e 15. Eu tenho que me segurar aqui, senão eu solto o título, aí alguém vai perder a oportunidade de ganhar essa caixa. É difícil não mencionar de imediato o título. Estão lá comigo? 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, apenas um versículo, no capítulo 1, versículo 5, e depois, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Prontos? Os que puderem ficar de pé, fiquemos. Os que não puderem, tudo bem. Trazendo à memória a fé não fingida que há ou que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo não está escrevendo aqui a respeito de mãe, do Dia das Mães, mas está escrevendo uma carta com recomendações e instruções para o jovem pastor Timóteo. Mas em dado momento ele lembra de algo que envolveria diretamente a menção da sua mãe, e não apenas mãe, até a avó. E no verso 14 e 15 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, há versões que dizem infância, sabes as sagradas letras. Sagradas letras, uma referência aqui, a Bíblia, a palavra de Deus,
que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai Celestial, queremos, reunidos congregacionalmente neste lugar, como Igreja do Senhor Jesus, prestarmos a nossa adoração ao Deus que é digno dela. O Senhor é o Deus com atributos pelos quais nos leva, nos conduz em adoração, nos apresentarmos perante o Senhor, por aquilo que o Senhor é: Deus de amor eterno, Deus justo, clemente, santo, todo-poderoso, o Deus que abre portas e ninguém pode fechá-las, Deus de toda autoridade, domínio, que reina sobre tudo e sobre todos, com majestade e glória. Nos colocamos neste momento, ó Pai bendito, buscando a autoridade, direção do Senhor neste culto, nessa reunião, trazendo, ó Deus, aquela obra do Santo Espírito para cada um aqui hoje à noite, ó Deus, na devoção, no ensino, na apresentação e exposição da palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus, que seja um momento de apreciarmos com todo o nosso ser, com alegria, com ânimo, a palavra do Senhor. As mães, ó Deus, as apresentamos diante do Senhor nessa noite. No nome de Jesus, oramos neste momento. Amém. Assentai-vos. Quando nós lemos a palavra de Deus, e principalmente quando você atenta para as epístolas, as cartas que Deus levou Paulo pela inspiração a escrever, chama-nos a atenção um número grande, parece uma lista. Como que Paulo tinha uma habilidade na sua memória, na sua mente, para relacionar pessoas com seus nomes. Há uma lista. Ele até faz em Romanos uma lista de saudações para este, para aquele. Em todas elas ele menciona os nomes. Que bênção, que memória. Ele poderia, escrevendo para Timóteo, apenas mencionar: ó Timóteo, estou trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó, só avó, em tua avó e em tua mãe. Mas ele faz questão de mencionar o nome da avó de Timóteo, porque diferente de mãe, mãe você tem apenas uma, mas avó não. Avó e avô favorece-nos ter dois, primos e primas e sobrinhos e tios. Pode até acontecer de você ter em abundância, mas pai e mãe é um só, não é verdade? Ele menciona aqui, Timóteo poderia ter duas avós vivas, mas ele faz questão: fé não fingida que habitou primeiramente em tua avó Loide, que é a mãe de Eunice, a mãe de Timóteo. Cada personagem da Bíblia tem o seu valor único, e os seus nomes não são citados por acaso. Por exemplo, nós temos Timóteo, companheiro do apóstolo Paulo no trabalho missionário, a quem Paulo chamou de filho amado, a quem Paulo chamou de meu filho na fé. Timóteo então tinha, além da herança paulina,
um legado familiar de valor. É interessante isso. Eunice Lloyd, a avó Lloyd, e a mãe Eunice, com respeito ao menino e depois jovem e homem adulto Timóteo, elas exerceram importante influência em sua formação cristã, ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isso, a influência na educação, na formação cristã de Timóteo, tinha a ver com a avó Lloyd e com a mãe Eunice. Toda mãe está certa que tem de cumprir um papel que é chamado papel maternal, papel de mãe. Mas além de cumprir o papel maternal, tanto Lloyd quanto Eunice também cuidavam da vida espiritual de seus filhos. Quando eu falo vida espiritual de seus filhos, orar pelos filhos e com os filhos, entregar-lhes o conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra. Importante isso. Você já observou que as crianças passam por um processo de aprendizado tão natural que elas perguntam diretamente aos pais: mãe, por que isso? Pai, por que isso? E aquilo que a mãe ou o pai passa-lhes de informação, é difícil alguém conseguir contradizer. Não, mas meu pai falou que é assim, a minha mãe falou assim. E até mesmo quando chegam na idade adultos, conselhos das mães. Tem aquele filho que estava se preparando, se iria ou não prestar aquele concurso. E o mais fundamental que levou aquele filho a fazer o concurso e passar em primeiro lugar, foram as palavras encorajadoras, estimuladoras da sua mãe. Você vai ver isso, você vai perceber isso, quando você começa a observar o impacto de mães, dos pais, mas até por uma questão de um vínculo que vem lá do ventre. A mãe tem o seu destaque, tem o seu papel, não é verdade? Tem o seu papel. Honroso para a mãe ser reconhecida por seus filhos como aquela que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Pensa nisso. É honroso para a mãe ser reconhecida pelos seus filhos, por estar ao seu lado nos momentos mais difíceis, educando, corrigindo, formando, protegendo, consolando, animando. E filhos precisam disso. E como é importante essa atitude das mães, que depois elas podem perceber sendo honradas. Agora é honroso para uma mãe ver em seus filhos suas próprias virtudes. É isso que nós percebemos de duas virtudes de Timóteo, como sendo um legado familiar valoroso, recebido da sua mãe e avó. Paulo coloca isso para Timóteo. Ele tinha um legado familiar valoroso. Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Timóteo, você tem uma fé não fingida, que lhe foi dada, você recebeu, você chegou a essa virtude por causa da sua mãe e por causa da sua avó. Então, a virtude, fé não fingida, aquela fé verdadeira.
Eu me lembro uma vez num concurso com adolescentes e jovens, e nós estávamos estudando a epístola de Tiago. Tiago fala que a fé sem as obras, ela é morta. E aí tinha aquelas pegadinhas, eu coloquei lá, fé vadia, fé preguiçosa, e aí a resposta era fé morta. O apóstolo Paulo também tinha uma consideração para a fé. Não podia ser uma fé fake news. Tinha que ser uma fé verdadeira. Lorde ensinou sua fé para a sua filha Eunice. Lorde e Eunice juntamente transmitiram a fé para Timóteo. Tem gente que pensa assim, essa questão de relacionamento com Deus, em dado momento meu filho tem que fazer a escolha dele. Você conhece a verdade? Tudo bem, vamos lá, um outro exemplo. De pequenininho você não ensina o seu filho cada valor que tem uma nota de dinheiro, e até mesmo as falsas. Olha, cuidado com as falsas. Você vai treinando em todos os aspectos. Relacionamento com Deus, instrui a criança, o menino, no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os educadores cristãos dizem que o momento ideal para começar a ensinar uma criança o caminho que ela deve andar é quando ela está sendo formada no momento da vida ultrainterina, está no ventre da mãe, já vai levando-a ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento do Senhor. Impressionante, você tem na Bíblia Maria, grávida de Jesus, visitando Isabel, e quando lá chega a ouvir a saudação de Maria, a criancinha salta no ventre de Isabel, e você lê a saudação de Maria, as palavras que ela fala a respeito do que estava acontecendo com ela naquele momento, era um feito miraculoso do Senhor. Ela seria a mãe do Salvador, Isabel a mãe de João Batista, já numa idade avançada. Fé sem fingimento. As crianças percebem se realmente acreditamos naquilo que falamos. Se você tem convicção daquilo que você está falando. Elas observam o seu comportamento, se é o mesmo na igreja, em casa. Aliás, a igreja é uma extensão do lar. Você convive muito mais tempo no seu lar do que na igreja. E lá no lar começa com a família o ensinamento da palavra de Deus. Você sabia que a fé é um escudo espiritual que protege a família? Quando somos admoestados na palavra, no combate espiritual, contra os dardos inflamados do maligno, você deve usar o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pensamentos no terreno da incredulidade chegam na nossa mente. Pensamentos do poder e autoridade da palavra de Deus, quando chegam na nossa mente, vai nos levar a crer naquilo que realmente Deus tem na sua palavra para que creiamos. Tem muita gente crendo em mentira e um dia vai se decepcionar de tal maneira e não haverá oportunidade para mudança alguma nas suas vidas, porque o tempo da mudança, da credulidade, da fé verdadeira é agora. Amém? É agora. Fé verdadeira. A maior influência que uma mãe pode ter sobre os filhos é transmitindo sua fé, levando-os ao conhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador, do relacionamento com Deus, do conhecimento da palavra. Fé não fingida, fé verdadeira. É como a mãe dizendo para o filho: filho, eu estou orando por você, vai adiante, vai em frente, estamos orando,
Temos que crer na autoridade e no poder de Deus. E uma mãe virtuosa exerce sua fé sobre os seus filhos. Tinha uma mãe que ela tinha vários filhos. Em dado momento, quando ela estava orando, ela parava para orar. Eles sabiam que não deveriam incomodar a mãe. Era um momento muito importante na vida dela. Mães levando seus filhos de pequeninos para cultuar, para adorar Deus, indo à igreja com eles. É um momento que você tem que estar com eles, você tem que conduzir. Todos os dias eu vejo uma mãe, dada a tamanha responsabilidade que ela tem, levar o seu filho para a escola. Aquilo é uma missão importante para ela. E ela o faz todos os dias. Eu estou saindo para caminhar com os meus cachorros, que são 3, e eu sempre encontro com essa mãe. Mas essa mãe também leva o seu filho, o único filho que ela tem, o seu Timóteo, também para a presença de Deus. A criança precisa vir para a presença de Deus. Que empolgação para Jesus, quando com seus pais, 12 anos de idade, estavam indo para o templo. Uma vez por ano, faziam a peregrinação para o templo. E Jesus, com 12 anos, está com eles. 12 anos, um garoto de 12 anos, se na minha época, 12 anos, eu já fazia trabalho de banco, trabalhava numa escola, estatilografia, circulava para um lado e outro sozinho, na minha época, isso é 40 e tantos anos atrás, imagina na época de Jesus, está lá e os pais não se preocupavam, e Jesus então, no templo, só no meio dos adultos, conversando. Que menino, que inteligência. Os pais estão voltando para casa, cadê o menino Jesus? Está com alguém vindo aí atrás, está com alguém, está com algum parente. E está com alguém, não estava com ninguém. Todos foram e ele ficou lá no templo, 12 anos. Qual foi a resposta que ele deu para a mãe dele? Estou tratando dos negócios do meu pai. Ela sabia que pai estava se referindo ao Senhor Deus. Maria guardava isso no seu coração. Timóteo, Paulo diz: eu conheço a fé que em ti há. É fé não fingida, a mesma que habitou em tua avó Lorde, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. E aí ele vai dizer algo para Timóteo baseado neste fundamento. Eu li essa semana sobre mães e filhas, principalmente mães e filhas. No DNA, que tem um nome lá que eu não me lembro agora, algo das mães são passados no cordão umbilical para as filhas. É muito comum a filha ter a profissão da mãe. Costuma acontecer. Mesmas habilidades, muitas vezes talentos. Já vista a Esther, toca violão. Eu nunca pensei em falar: Esther, seja como a sua mãe. Aprenda a tocar violão, Esther. Sua mãe toca violão. Um momento, a Esther foi acometida por uma tremenda vontade de aprender a tocar violão. Estudou, aprendeu. E você viu, ela toca aqui, violão. Então há essa identificação das filhas com as mães. Os filhos eu não li, eu li só sobre as filhas. Não sei sobre os filhos, mas é dito sobre as filhas. Uma outra consideração muito importante também, que Timóteo recebeu como um legado familiar valoroso, algo que veio da mãe, da avó para ele, isso foi muito importante na formação cristã dele, está lá no capítulo 3, versos 14 e 15.
Só virar a página aí. Tu, porém, permanece daquilo que aprendeste, de que foste inteirado. Percebe agora, ele diz, ó, sabendo de quem o tens aprendido. Uma vez mais, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Outro legado familiar valoroso, o conhecimento das sagradas letras, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus. Quando é que vamos ensinar a palavra de Deus para as crianças? Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Comecinho do livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Eu fiquei espantado quando eu tinha 12 anos com essa palavra. Que é isso? Deuteronômio, uma segunda repetição da lei. 6. E estas palavras, Deus está falando aqui com Moisés, do ensino da palavra dele, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Circunstâncias não vão faltar para você desenvolver com os seus filhos princípios da palavra de Deus. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu já vi pai colocar versículo na cozinha, na parede, copa, enfim, adornando com pérolas da palavra de Deus, que você bate o olho e lê. Um colega nosso, para que ninguém pegasse a sua caneta, ele colocou um versículo bíblico na caneta. Sabe que funcionou? Ninguém pega a caneta dele. Eu acho que, se eu não estou enganado, pareci bem pertinho daí, mas já deu ela apagou, fazendo um retorno aqui. Conferiu para mim Êxodo 20, 15? O que fala lá? Não? Então, colega nosso, para que ninguém pegasse a sua caneta, ele escreveu o mandamento de Êxodo 20, 15. Não furtarás. Pessoal, olha para a caneta. Puxa, olha o impacto da palavra, aí ele colocando esse princípio. Então, coloca a palavra na tua casa, nas portas, nos lugares. Este era o princípio. E Paulo lembra para Timóteo que ele foi educado nos caminhos do Senhor. Ele aprendeu a palavra com a mãe, que aprendeu com a avó, e ambas, mãe e vó, educando aquele garoto que chega em dado momento da vida, sendo instruído, ele tem um contato com o apóstolo Paulo, confirma a sua conversão, e logo já está envolvido nas viagens missionárias com o apóstolo Paulo, e segue carreira dessa maneira. Ensina a criança, é de pequeno. A maior parte do tempo dos filhos não é na igreja. Aliás, é uma pequena parte. Aqui na nossa igreja nós temos 3 cultos: sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E a semana na sua casa? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Usa as oportunidades. Deus vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar condições para isso. E há um outro princípio que eu vou colocá-lo junto do conhecimento da palavra. A apresentação de Timóteo ao conhecimento do apóstolo Paulo, a menção, uma vez mais, ela é feita, agora não por Paulo, mas por Lucas, em Atos 16. Atos 16. Há
Vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 1. Deixa eu chegar lá. E chegou a Derbe, Listra, falando de Paulo, na terceira viagem missionária. Aliás, segunda viagem missionária. Segunda viagem. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, aliás, aqui não aparece o nome, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Aqui não menciona o nome da dona Eunice, não. Aqui ele só menciona, mas também não é Paulo que está escrevendo, não é? Tá certo, é Lucas que está escrevendo, não é Paulo. Se fosse Paulo, tinha colocado o nome. E ia colocar também a avó também aqui. Mas não é Paulo que está escrevendo, é Lucas que está escrevendo. Eu olhei aqui e falei, mas por que ele não colocou? Mas não é Paulo, é Lucas. Filho de uma judia que era crente, ou seja, desenvolvia na sua vida a vida cristã. Judia, os judeus daquela época, vindo do judaísmo, dos princípios do Velho Testamento, agora abraçando o cristianismo, que é uma pessoa, Cristo. E essa judia, que era crente, mas o marido dela era grego, o pai de Timóteo. E essa menção, o testemunho, aqui nós teríamos dessa mulher temente ao Senhor, que não abriu mão da oportunidade que ela tinha como cristã de ensinar o seu filho. O pai era grego, ela falou, não, mas eu tenho um conhecimento correto de um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, e esse relacionamento eu vou passar para o meu filho, e ela fez isto, e teve o seu resultado. E até mesmo Timóteo, observando Eunice, a sua mãe, honrando Lloyd, que era um princípio muito importante, até hoje honrar pai e mãe. Você quer ser abençoado? Você quer viver bastante tempo? Ter os seus dias prolongados? Honra pai e mãe. Observa filhos que não honram pai e mãe. Morrem cedo. É verdade. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias sobre a terra. Quando eu aprendi isso, comecei a dar valor neste princípio de honrar pai e mãe. E Timóteo aprendeu, pelo exemplo no lar, a ser obediente. Mães que obedecem a Deus, filhos que vão obedecê-las e obedecer a Deus por consequência. Se aprende, desenvolve no seio do lar. E é importante que não haja uma incoerência entre o que falamos e o que fazemos perante o filho. Precisamos viver o Evangelho, essa mensagem de boas novas, que isso vai ser um encorajamento também para os nossos filhos. Testemunho de vida cristã, de pais, de mães. Quando eu trabalhava no programa de rádio, e nós tínhamos uma atividade no programa muito séria, de um grande peso para nós, que era drogas não, Jesus sim. E nós tínhamos uns comentários a respeito de filhos que se tornaram dependentes de drogas, porque viam suas mães, principalmente as mães, recorrendo ao uso de drogas lícitas constantemente, para aliviar padecimentos. Qualquer coisa, remédio é droga.
se usa em última instância. Eu sei que é algo criterioso, é verdade. Os próprios médicos dizem, não tome remédio sem receita médica. E tem remédio que você nem consegue comprar sem receita médica, dado o teor de dano que aquele remédio pode lhe causar. Há dependentes. Eu conheço um rapaz que ele não dorme sem tomar. Como é que chama aquele remédio que toma para dormir? Ele fala o nome. O nome até... Não é Rivotril, não. É Clonazepam. Ah, meu Clonazepam! Quase que ele faz propaganda desse Clonazepam dele. Hã? É o Rivotril, né? Não dorme. O salmista falou, em paz deito e durmo, porque tu estás comigo. Você está precisando, mas busca, se Deus te der a graça de te libertar, amém, amém ou não? Amém. Eu tinha uma época que eu padecia terrivelmente com aquelas dores de dores de cabeça por ausência de café. Não é dor de café, não, é dores de cabeça por ausência de café. Alguém falou assim para mim, ei, você não toma café com leite, está te fazendo mal. Fiquei ouvindo aquilo, eu era viciadíssimo em café. Qualquer lugar que tinha uma garrafa, eu estava lá, tomando um gole. Mas tinha um problema, eu não gostava de dor de cabeça, até hoje não gosto. Eu falei, vou fazer um teste, vou abandonar esse café. Parece que a dor de cabeça fez uma reunião só lá em casa, na minha cabeça, ali por cima. Que dor horrível. Eu tinha uma miragem. Café, café, café. Não vou. Alguém falou assim, rapaz, a cafeína é duro você libertar. É verdade. Uma semana inteira, mas quando, no último dia daquela semana, no antepenúltimo, né? No penúltimo, na sexta, a dor não veio. Abandonei. Amém? Abandonei. Estava fazendo mal. E aquele estudo dizia assim, depoimento de filhos. Via a mãe, né? Qualquer coisa. E alguns começam até com remédios. Como esse caso aí. Mas esse rapaz, ele parou de fumar, e aí, para controlar, vai no café, toma muito café. Deve ser isso também que aborrece ele para dormir. Quando eu falo de fé verdadeira, quando referimos ao conhecimento da palavra de Deus, entramos num aspecto da nossa vida que passa por um feito que é sobrenatural. É aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que só Deus pode dar a condição. Eu tenho falado muito nessa tecla aqui com os irmãos, amados, você não é o super-homem. Pastor, agora eu vou servir Deus, agora eu vou fazer da minha vida uma vida dedicada ao Senhor. Mas não é o eu que vai entrar em ação e fazer a coisa acontecer, não é você. Você é um instrumento, a obra de Deus, amém? A obra é de Deus, é graça de Deus. Paulo nunca desprezou em momento algum da sua vida a graça de Deus. No ventre da minha mãe fui separado por Deus, é graça dele. Caí do cavalo para reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador, e só nele é a salvação, graça de Deus. Na vida cristã, trabalhei mais do que todos os outros, não eu, graça de Deus. Estou sendo um tipo de homem ou mulher dedicado ao Senhor, graça de Deus. Precisamos dizer, Senhor, eu acho lindo quando Davi faz aquela oração de confissão no Salmo 51. Tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade, apaga as multidões dos meus pecados,
Ele vai falar de misericórdia, de benignidade. Cria em mim, Deus, cria em mim. Purifica-me. É obra de Deus. Não é você o agente. Você é um instrumento. Tem gente que fala assim: primeiro eu quero fazer da minha vida algo para depois servir Deus. Primeiro eu vou colocar minha vida em ordem. Ainda bem que o ladrão que estava crucificado com Cristo na cruz, não passou pela cabeça dele isso, né? Porque ele falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Diferente do outro que estava querendo provar que aquele que estava na cruz tinha poder para descer da cruz e também tirá-los da cruz. Um queria sair da cruz, se livrar do sofrimento, e o outro estava entendendo: nós estamos pagando pelos nossos feitos, mas este nada fez. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E como com o Senhor não tem amanhã, é sempre hoje, ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, com o Senhor, decisão é hoje. Eu quero ser uma mãe como Lloyd, eu quero ser uma mãe como Eunice, eu quero ter um filho como Timóteo, um homem de Deus. Diga para Deus: Deus, eu quero uma fé não fingida, eu quero um conhecimento da tua palavra, porque é legado que você vai passar para o seu filho. Olha que Paulo diz aqui: olha, Timóteo, eu sei que a fortuna que você tem, os bens que você tem. Não, ele não menciona isso. Paulo falou assim, que tendo sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Ele não está preocupado com isso, mas chamou a atenção dele, que havia em Timóteo uma fé não fingida, que havia em Timóteo um conhecimento da palavra de Deus, as sagradas letras. Aos 17 anos eu fui impactado com 1 e 2 Timóteo. Eu nunca li tanto a Bíblia num momento só como nessas duas epístolas. Eu andava pela rua segunda-feira trabalhando e estudando 1 e 2 Timóteo, lendo horas e horas e horas. Quanto mais eu estudava e lia, eu estava indo para um acampamento, participar de um concurso, Rafael. Tivemos 4 equipes. Branca era a minha equipe, azul, amarelo e verde. Eu entrei na equipe branca e alguém disse assim: branco, isso já faço. 22 perguntas no concurso. É igual hoje, né? Ele fez o concurso. Bom, muito bem. O título da mensagem tem 14 letras. Alguém quer levar? Então, vamos ver. 13 eu acho que 14, hein? Vamos ver, qual é o título? Qual que é? O que é? Você falou? Tem mais alguém? Qual que é o título, Felipe? Quantas letras tem no seu? Está contando lá? 14. A dona Célia ficou por um triz. O Felipe acertou. O legado de uma mãe. Todo aquele emaranhado de palavras ali, o legado de uma mãe. Legado é herança, é aquilo que você vai deixar para o seu filho. Que legado você está deixando para o seu filho? Tem mãe preocupada em deixar a fábrica, uma conta bancária robusta? Está preocupado em deixar uma formação acadêmica? Mas se você deixar para o seu filho uma fé não fingida, conhecimento da palavra de Deus, com bom testemunho que você deu, já terá a aprovação do apóstolo Paulo. Lá no céu, quando você encontrar com ele, ele vai dizer assim: você é a mãe. Qual é o seu nome, mãe? Ouvi falar sobre você. Olha que grava nome, hein? O legado de uma mãe. Eu tenho certeza que muitos aqui vão esquecer quase tudo dessa mensagem, menos o título. Não é verdade? O título, você vai ser difícil esquecer o título da mensagem. Graças a Deus vocês chegaram lá. O legado de uma mãe. Amém? Coloquemos em pé. Felipe, vem cá buscar o seu bis. Aí, palma o Felipe. Amém. Ok, vamos orar. Coloquemos-nos em pé para a oração. Tem mais coisas além da mensagem para vocês, que vão além da transmissão. Então, se você está aqui,
você é mais privilegiado que quem não está. Eu sinto pela nossa irmã Inês lá em Ribeirão Preto, mas nem sei se ela está nos acompanhando. Não está. Então ela deve estar na igreja dela. Quando ela não vai ao culto da igreja dela lá em Ribeirão, ela nos acompanha pela live. E daqui a pouquinho, então, nós teremos aí as 5 mães que o Rafael vai apresentar: Mãe Leoa, Mãe Tigre, Mãe Coruja, Mãe Perfeccionista, Mãe Amiga. Interessante. Você vai acompanhar com ele. Tem também um vídeo que eles fizeram. Aqui o pessoal, não temos muito, mas o pouco que temos é um pouco abençoado, que aí é igual a multiplicação dos pães e peixes. Eram pouquinhos pães e peixes, mas o resultado alimentou a multidão. E nós aqui alimentamos, estão fora também. Vamos orar. Deus bendito e eterno, obrigado pela provisão e bênção do Senhor para hoje à noite. Obrigado, Deus, pela vida dessa mulher chamada Lloyd, de uma fé não fingida. Sua filha também, Deus, e o neto de Lloyd. E o apóstolo Paulo observou isso e teve uma enorme importância na vida e ministério de Timóteo, servindo o Senhor, companheiro do apóstolo Paulo. Deus, Paulo diz isso de Timóteo já no fim da sua vida, já aguardando o tempo da sua partida. Ele diz para Timóteo, quando ele escreve, estando preso, aguardando a sentença de morte: procura vir ter comigo depressa. Ele aguardava a presença do jovem pastor Timóteo. Isso foi muito importante para ele, aquele jovem, Deus, que Paulo jamais esqueceu e marcou na palavra do Senhor, o testemunho daquele jovem, de um conhecimento das sagradas letras, de uma fé não fingida, que havia habitado na avó e na mãe e agora habitava em Timóteo. Deus, abençoe as mães da nossa igreja, as mães que aqui estão. Se porventura alguma mãe que ainda não entendeu a sua decisão, confessando Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, crendo no poder e autoridade do Senhor, que nos leva a andar novidade de vida. Se alguém não tomou essa decisão, fale aos corações, Senhor. E aquelas que já tomaram, que haja entrega. A tua palavra diz entrega, tanto a entrega para a conversão quanto para a dedicação. É uma entrega, é uma apresentação. Nós oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.